E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Canal esse patrocinado pela Casa do Tarô de Caxias do Sul. Aí. Olhem nos outros vídeos o telefone aí, que eu perdi a porra do telefone. Mas não tem graça. E é Casa do Tarô patrocinador do canal. E fomos desclassificados hoje na Copa do Brasil, né? O Grêmio perdeu nos penal aí para este grande adversário que é o Cruzeiro, que eu avisei que iria vir comendo grama. Adversário duro por toda a história e o histórico que existe entre os dois clubes, pois afinal tínhamos 9 títulos de Copa do Brasil em jogo hoje. E infelizmente, até aos críticos do Groi, aí, Groi fez sua parte. Edilson é um jogador que eu digo que vem muito além, e não vou largar as culpas em cima do nosso lateral, mas hoje ele foi decisivo, inclusive, na minha opinião. E ele vem muito além do que foi o ano passado, apesar de toda a sua hombridade, de toda a sua valentia e galhardia. Mas foi ao contrário de Bressan, que jogou do jeito que podia e não comprometeu a partida. O Grêmio no primeiro tempo fez uma grande partida sem a bola, o mesmo Grêmio de sempre, como é que eu posso dizer, o Cruzeiro sem referência, depois que entrou aquele menino lá, aquele cara, o tal de Raliel, o Cruzeiro sim teve um centroavante, um jogador perigoso de referência na frente da área, mas isso foi no segundo tempo. No primeiro tempo o Grêmio foi perigosíssimo no contra-ataque, poderia fazer o gol. Barrios, na minha opinião, também não vou jogar a culpa nele, mas esteve muito além do que poderia ser, muito lento. O Grêmio, por 2, 3 intervenções, teve contra-ataques primorosos, onde ele não conseguiu chegar dentro da área. Barrios, ao mesmo tempo, foi displicente, segurando pouco a bola, tocando muito mal no pivô, né? E foi decisivo em errar aquele gol. O futebol cobra. Não poderia ter errado aquele gol, né? E então, assim, o Grêmio fez um bom primeiro tempo sem a bola. O Cruzeiro, inclusive, até pareceu assustado e o Grêmio conseguiu pressionar, né? E viemos para o segundo tempo com essa mudança no esquema do Cruzeiro. No segundo tempo, o Grêmio é aquilo que esses dias eu já tinha dito. Não sei se foi no jogo contra o Santos, e vem acontecendo já em vários jogos, o que acontece com o segundo tempo do Grêmio. Eu tinha medo que isso se tornasse uma tendência, que fosse uma realidade, e é o que está acontecendo com o segundo tempo do Grêmio. O Grêmio foi medíocre no segundo tempo. O Grêmio no primeiro tempo foi prejudicado muito devido à zaga que tinha na saída de bola. Hoje, a minha preferência entre Michael e Arthur, e não Michel e Arthur, se dá também por isso, pois Michael teria saído de bola. Não sei porque Michael não jogou, acho que foi lesão, não sei. Mas eu, na minha opinião, o Grêmio pecou na saída de bola, tínhamos a vantagem, balão e certos lançamentos, né? O Grêmio em dificuldade, Kahneman até sabe lançar, né? E Bressan, não tenho o que falar do rapaz, né? Saiu extenuado no segundo tempo, cumpriu seu papel. Parabéns aí, Bressan. E o nosso adversário, eu sabia, o nosso adversário ia vir comendo grama. O Cruzeiro é um time perigoso, e é aquilo que eu digo, o Grêmio, vamos citar aquela final em 2001 contra o Corinthians. O Grêmio era totalmente franco atirador, tínhamos empatado aqui em 2-2, eles tinham feito 2 tentos, o Corinthians era dito uma seleção, e nós fomos comendo grama, ganhar o campeonato lá. Então hoje nós vivemos a situação que geralmente a gente não está acostumado a viver, né? Pois o Grêmio de 2001 hoje estava representado no Cruzeiro, que é um grande clube tradicional na Copa do Brasil. O Grêmio deu mole, o Grêmio foi pressionado no segundo tempo, aquele rapaz que fez o gol, Edilson ficou fazendo não sei o que,
ficou plantado no chão, né? Aquele rapaz que entrou jogou muita bola, né? E o Grêmio tomou o gol e ao mesmo tempo tomou uma pressão e poderia ter tomado mais gols. O Grêmio parou, Luan não jogou mais, Arthur esteve muito além do que poderia estar, Michel no mesmo nível. Né? Pedro Rocha, onde estava Pedro Rocha hoje em campo? Né? Também o Grêmio foi muito marcado e não conseguiu acionar as suas pontas. Cortez esteve tranquilo, né? Mas assim o que me preocupa é que o time não joga o segundo tempo. Eu estava torcendo para que a gente conseguisse passar, porque eu acho que Flamengo e Botafogo seríamos um pouco mais tranquilo, porque e ainda assim Botafogo me preocupa na Libertadores, porque o que acontece com o segundo tempo do Grêmio? Tomamos o gol, fomos para os pênaltis, não tivemos nem perto de conseguir fazer um gol. O Grêmio sempre faz gols, né? Chegamos no meio do ano, o Grêmio perdeu as forças no segundo tempo. Não é só salto alto, displicência, perdeu as forças. Não acredito que o time do Grêmio, os jogadores perderam a hombridade. Porque o que aconteceu no segundo tempo hoje, méritos do time do Cruzeiro, eu avisei, eu falei, time perigoso. Perigoso. Tradicional. Mordido. Naqueles 3-3 não era só o jogo que eles queriam ganhar, eles queriam ganhar do Grêmio. É o que eu digo, naquela semifinal do ano passado, o Luan estava um bloco no time dos caras. Né? E quando eles tentam empatar, sai o segundo gol, e aí, né? Porque aqui foi muito duro o jogo. Porque eles sabem tudo que está em jogo. Inclusive o torcedor gremista resta a secar o Cruzeiro para que não emparde Copas com nós. Fomos para os pênaltis, mais uma vez o Grêmio mostrou sua total incompetência em bater penal. Grande Marcelo Groi. Né? E é isso. Fomos desclassificados não no detalhe, na incompetência. E agora vamos para retomar o brasileiro, né? Retomar o Campeonato Brasileiro, esperar a decisão contra o Botafogo aí na Libertadores e méritos ao Cruzeiro aí, que foi um adversário à altura aí, e é um time sempre perigoso, e nós aí é buscar o tri da Libertadores aí, o que resta. É isso aí, dá alegria.